Você provavelmente já viu um homem com cabeça de animal. Bom, a gente vai iniciar então a parte 2 da origem dos arquétipos Antigo Egito. Para os egípcios, os animais não eram apenas um símbolo, mas um papel de consciência. Se você ainda não viu a parte 1, então pode ver, vamos deixar aqui nos cards para que você possa acessar, curta, comenta e coloque aqui qual é a sua maior curiosidade sobre os arquétipos, para que a gente possa trazer. Eu tenho um grande prazer de trazer esse conhecimento para vocês, realmente a verdadeira forma de olhar para os arquétipos, a mitologia deles, a origem daquilo que hoje ressoa diretamente com a nossa vida, com sabermos quem nós somos, com o nosso autoconhecimento. Ok? Compartilhe com outras pessoas, curta outro vídeo, assista a ele, porque vai fazer muito sentido você entender sobre aquilo que é muito disseminado hoje, os 12 arquétipos universais, nesse vídeo em especial, os arquétipos animais, essa tipologia, né, dos arquétipos externos, que muitas pessoas buscam ativar eles, ativar a Cleópatra, meu Deus, eu ativei a Cleópatra, me tornei mais agressiva, mais arrogante. E será mesmo que tem a ver com o arquétipo ou com você não entender o que eles ressoam e ativam em você? Então vamos lá entender? Os egípcios tinham os animais como uma força viva na alma. Cada deus representava um animal e também uma transformação, uma conexão. Alguém já viu aquele filme, se eu não me engano, não vou recordar agora o nome do filme, mas tem um filme egípcio aonde mostra exatamente os deuses com asas, com suas expressões. Não é à toa que quando a gente olha lá no Egito, as imagens tinham essas representações simbólicas. Então, eram representações das ativações. Anubis, por exemplo, o guia da transformação. Horus, a visão e a clareza. Horus era a águia, né? Então, a águia já tem essa expressão simbólica. Ontem mesmo eu vi algo, não vou lembrar qual é a parte da Bíblia, mas tem uma parte bíblica que fala sobre sejais como o pombo, e eu sei que no final ele realmente contextualiza como, seja também como uma cobra. Então, em todos os lugares, esse conhecimento milenar, a gente já entendeu aqui que há mais de 13.000 anos antes de Cristo, esses conhecimentos eram desenvolvidos e acessados, então, pelos egípcios. Um conhecimento muito antigo. Cada deus, então, novamente, trazia esse aspecto e eles acreditavam que honrar ele, conectar com ele, incorporar essas energias, lembrando que arquétipo é uma imagem que carrega uma informação, e essa informação tem frequência vibracional. Se eu tenho uma informação, um significado, eu tenho um sentimento. Exemplo, imagina um coração. Um coração pode ser uma forma de coração, pode ser o órgão coração, mas o que eu sinto quando eu vejo isso, qual o significado? Quando nós olhamos para o coração, nós pensamos em amor, carinho. Se é uma pessoa que está apaixonada, vai lembrar dessa pessoa. Se é uma pessoa que acabou de ter um filho, vai lembrar do filho. Vai ter esse afeto. Uma criança às vezes vai pensar nos pais. Tem um círculo semântico, né? Um conjunto de informações que estão conectados, então, com esse arquétipo. Para ser um arquétipo, precisa ser um símbolo, uma imagem que carrega uma informação, senão ele não se configura um arquétipo, né? Ele não completa a informação. E essa informação, então, quando a gente olha para o coração, vem a frequência do amor. Então, perceba que tem uma frequência simbólica que ressoa com o emocional. E o emocional ressoa com comportamento. Se eu sinto raiva, eu ajo com raiva. Pensa na pessoa no trânsito. A pessoa no trânsito está com raiva, ela vai estar dirigindo e ela vai xingar as pessoas, e ela vai parar, e ela vai brigar, porque ela está com raiva. Então, perceba que
O arquétipo, ele carrega uma informação. E qual é a informação que você está buscando ativar? Qual é o lugar ainda que você não olhou? Qual é o lugar ainda que você não buscou se conectar, que quando você quer algo externo, eu digo, não buscou se conectar no autoconhecimento, naquilo que já está em você, você tem um corpo arquetípico, né? Tem até as origens do corpo arquetípico, depois a gente vai trazendo nas outras origens, nos outros capítulos, mas você tem um corpo arquetípico, um conjunto de arquétipos em você. Quando você busca ativar uma coisa externa sem se conhecer, você pode estar ativando um aspecto que você não estava disposto a olhar. Então, havia muito estudo, muito autoconhecimento, uma busca muito profunda dos egípcios quando eles iam ativar algo, porque eles entendiam que era a ativação do eu divino, que a gente já viu no primeiro vídeo, que é sobre o self, o nosso eu interior dentro da Terra, essência arquetípica, tá? Então, esses arquétipos chamados de Nutero, para os egípcios, as manifestações do divino em forma animal. Então, cada animal, eles eram olhados profundamente para entender a sua representação divina, os aspectos deles. Então, como eles faziam? Eles estudavam por muito tempo aquele animal, olhando todos os ciclos do ano que esse animal vivia. Então, eles entendiam, esse animal no inverno ele age de tal maneira, esse animal no verão ele age de tal maneira, ele caça em tal maneira, ele tem ali o tempo de acasalamento de tal maneira, ele tem tal habilidade. Então, eles entendiam profundamente tudo isso, que muitas vezes você não faz, porque você quer ativar um animal e você quer ativar ele porque ouviu dizer que vai te trazer mais prosperidade, mais facilidade, mais habilidade, e você não se conectou nem com as suas próprias habilidades, nem com os seus próprios medos, talentos e virtudes, que é quando a gente olha para nós mesmos e dentro da Terra, dentro do mapa arquetípico, né, que é uma metodologia nossa, construída com muitas tipologias que você carrega no seu corpo arquetípico, para facilitar todo esse processo de autoconhecimento, que olhando aqui para os arquétipos, né, a gente entende que eles já traziam há milhares de anos. Então, quando eu olho profundamente para mim e eu olho para as minhas habilidades, eu não preciso buscar externamente, mas a gente pode utilizar, sim, esse conhecimento egípcio da ativação dos arquétipos para complementar aquilo que há em mim e eu não expresso com tanta naturalidade, para auxiliar um aspecto em mim que eu não tenho, mas que vai me fazer alcançar um objetivo, conectando com a minha habilidade natural. Exemplo, aqui, ó. Eu tenho uma abelha, tá? Uma abelha rainha, especificamente. E eu tenho, em essência, um dos arquétipos universais da soberana, né? Arquétipos de identidade que nós trazemos aqui dentro da Terra. Então, eu tenho esse arquétipo e era o que eu mais me desconectava, sabe? Era o que eu mais negava da minha própria essência e é o que eu mais utilizo realmente. Porque é o que as pessoas veem, é o que os meus valores, virtudes, a forma que eu olho até para um homem que eu quero me relacionar, que eu quero casar, os valores dessa soberana, um valor aonde eu quero construir um legado, eu quero construir uma família próspera, um negócio próspero, com muita clareza realmente de algo muito maior do que eu, que vai perdurar. Então, isso carrega os meus valores, os meus medos, as minhas virtudes, não é meu único arquétipo, mas como era algo que eu muitas vezes me desconectava, que eu não olhava para mim, de forma natural, eu vi repetidamente abelhas. Descobri, inclusive, que o meu bisavô cuidava de abelhas. Eu sou apaixonada por elas, elas param no meu dedo. E com essa paixão que eu tive sempre muito conectada com esse arquétipo, animal, com essa divindade que conecta muito com a minha self, percebam bem, a minha essência arquetípica. Eu vou trazer sempre para vocês a forma com que a gente, a partir dos nossos estudos e os conhecimentos que a gente está compartilhando aqui nessa série com vocês, que é a nossa linguagem dentro da Terra. Então, self, né, dentro da psicologia, ali, Carl Jung, e dentro da Terra, essência arquetípica, para os egípcios, então, o eu divino.
Então, conectado ali com a minha essência arquetípica, esse animal se apresentou. Num dado momento, eu fiz uma tatuagem, então eu entendi que eu não estava ativando nada externo, mas a abelha, ela representa justamente a soberania, justamente esse arquétipo que é a minha essência natural, que faz parte de mim, mas que eu não olhava, eu negava, eu colocava lá no meu inconsciente muitos desses aspectos, porque eu não queria ser julgada, enfim, como muita gente tem escutado, utilize um blazer e venda mais, seja o governante. E não é assim. Tanto que eu gosto de alguns aspectos, mas eu tenho outras partes da minha essência, né? Então, eu gosto de algo de qualidade, gosto, mas não significa que eu vou usar um blazer, vou me vestir de uma certa maneira só porque eu tenho essa essência. Significa que comportamentos, valores, virtudes, a forma e a minha visão, ela carrega um aspecto que está dentro da minha psique, está dentro do meu sentir, está dentro da minha frequência vibracional. Então, os arquétipos, eles trazem isso também. Eu tenho uma média a partir do meu mapa, da minha frequência vibracional, tanto baixa quanto alta. Quando a gente olha para a nossa essência, a gente enxerga isso, né? Então, voltando aqui para os egípcios, e esse conhecimento que a gente muitas vezes quer ativar de uma forma sem conhecimento mesmo, né? Eu vou ativar um arquétipo, mas eu ativo esse arquétipo sem saber o que ele carrega, sem saber que eu posso desenvolver um aspecto em desequilíbrio meu. Exemplo, eu quero ativar o cavalo, porque o cavalo vai me trazer mais prosperidade, mais melhoria aqui no meu trabalho. E a pessoa tem muita ansiedade, muita insônia, e daí ela ativa o cavalo, e isso pode prejudicar ela, porque o cavalo, principalmente se você coloca no quarto, né, vai ter muitos aspectos ali mexendo com a sua psique. O que é psique, gente? Vamos lá, só para ficar bem redondinho para vocês. Psique é o aspecto, né? Mente, corpo e espírito. É os padrões desses aspectos. Essa psique. Então, o quê? É a forma que você pensa, é a forma que você sente, é a forma que você se comporta. Tudo é pensar, sentir e agir. Então, os egípcios, eles utilizavam essas práticas vibracionais, desses símbolos, em meditações, em ativações conscientes, dos chamados, o que hoje a gente realmente chama, né, de ativação arquetípica, com intenção. Eu conheço o que eu vou ativar, eu entendo que ele ressoa com o meu eu divino, minha essência arquetípica, e eu desenvolvo essa habilidade para que eu possa realmente obter os resultados que eu busco, né? Olha que conhecimento, olha que respeito. Eu vou ativar um arquétipo da sereia para atrair não sei o quê, para ser mais magnética. Mas se você olhar para a sua própria essência, será que você não se torna mais magnética? Será que é exatamente o magnetismo que falta para que você tenha os resultados que você quer? Então, você precisa ferir isso. O mapa talvez seja um caminho, né? E falando do mapa, quando a gente olha para os arquétipos animais, dentro da Terra, a Luciana ela faz esse papel, né? Então eu olho para os arquétipos que carregam a sua identidade, a sua psique, mas a Lu ela traz um lugar de olhar para isso no processo terapêutico, com o conhecimento que ela carrega, com as habilidades que ela tem, sendo uma terapeuta psicanalista vibracional, ela olha para esses animais, para esses arquétipos, para curar, desenvolver traumas que você expressa. Então, é importantíssimo você ter um acompanhamento, porque eu não estou só ativando o arquétipo. Quando eu ativo algo aleatoriamente, eu posso estar mexendo em traumas. Você já viu uma pessoa com depressão, por livre e espontânea vontade, está com o peito aberto, sorrindo de frente para o sol? Eu nunca vi. Nunca. E não existe. Uma pessoa no auge da depressão, exposta ao sol, sorrindo de peito aberto? Não. Porque aqui nós estamos falando do sol, luz,
energia, vibração, vitalidade, e nós estamos falando de sorrir, felicidade. Toda essa comunicação traz uma vibração alta, uma expressão, uma comunicação de uma pessoa que está feliz, o oposto de uma pessoa que está com frequência baixa em depressão. E isso está fazendo o quê? Quando eu estou sorrindo, quando eu estou com a postura aberta, quando eu estou de frente para o sol, o corpo ele vai produzir hormônios de felicidade, de alegria, de entusiasmo. Esses hormônios estão diretamente ligados com a informação do inconsciente que eu tenho. Se eu comuniquei externamente ou internamente que eu estou feliz, eu estou me comportando como alguém feliz, o meu corpo vai ter que dar essa informação para minha mente e eu vou sentir alegria, vou criar hormônios. Então, olha só, o quanto que os arquétipos estão ressoando. Quando a gente olha para um arquétipo, o arquétipo do golfinho é o arquétipo da alegria. Mas se você quer mudar a sua vibração e vibrar na alegria, será que ele é o mais adequado? A gente precisa entender o contexto. Como diz uma pessoa que eu conheço, o contexto é rei. Por quê? Eu não sei qual trauma que você tem. Eu preciso entender esse trauma. Eu preciso entender a raiz dele. Eu preciso entender por que você está vibrando na culpa, no medo, na angústia, na ansiedade, por que você não consegue sair do ciclo de dívidas. Quando a gente olha para isso num processo terapêutico, com um acompanhamento, um olhar vibracional, vibração das tuas emoções, a causa e a cura do que você está carregando. Quando a gente olha para essas questões e a gente entende exatamente, né, com a psique, com o estudo, com a conexão, com o lado espiritual também, o que você está carregando, há um protocolo de como ativar, qual arquétipo ativar, arquétipos externos que vão te levar a um processo de cura e desenvolvimento. Talvez você até escolha o arquétipo certo, mas será que você consegue entender como e o quanto de tempo você precisa ancorar esse arquétipo para lidar com aquilo que ele está se apresentando? Porque uma vez que você está em processo de cura, você está expressando o desequilíbrio da sua própria essência. E quando você está expressando o desequilíbrio, tem aspectos que você vai parecer que as coisas estão piorando, vai ter aspectos que você não vai saber lidar com as suas emoções, com padrões comportamentais, parece que tudo está um caos. Chama catarse, inclusive. Então, esse sentimento é muito importante que você tenha um acompanhamento. Porque dentro aqui da Terra, por exemplo, a Lua ela vai entender esse processo, ela vai te guiar nesse processo, ela vai te direcionar para o que você precisa fazer. Ela vai te direcionar por quanto tempo você vai manter. Se você precisa trocar de arquétipo ou não. E são arquétipos onde a gente tem a base de estudos profunda sobre a conexão dele com aquele trauma, a conexão dele com aquele padrão emocional, a conexão dele com a sua psique, de modo geral. O que ele vai ressoar de comportamento. Por isso que, sim, vai parecer que está tudo um caos. Mas o quanto eu preciso ancorar isso que está me levando à cura. E se você não tiver cura, você tem um resultado, mas você não ancora. Então, isso está conectado com eu utilizar eles para curar, desenvolver e expressar. Quando a gente olha para o nosso mapa arquetípico, quando a gente fala de arquétipos de modo geral, a expressão, eu vou acessar minha essência divina, eu vou entender quem eu sou, a minha identidade, o que eu vim fazer, então eu preciso curar. O teu corpo arquetípico, ele tem um só objetivo. Ele tem um objetivo do qual você vai curar algo que você vem, que você carrega. Os teus desequilíbrios, os teus medos não estão ali à toa. Eles estão ali para que você os cure, para que você se desenvolva a partir disso. Então, você tem dons e habilidades. Aqui trazendo os egípcios, né? Então, olhando para eles, eles desenvolveram um conhecimento onde a gente hoje decodificou como os arquétipos universais, os arquétipos femininos, um mapa arquetípico. Em tempos diferentes e setênios diferentes, pessoas trazendo conhecimentos milenares. É isso que a gente faz dentro da Terra. É isso que Carl Jung fez, é isso que muitas outras pessoas que a gente vai entender ao longo dessa série trouxeram e a gente traz também.
para curar, para desenvolver. Então, se eu tenho um talento, se eu tenho uma habilidade, será mesmo que eu preciso buscar um animal, um arquétipo externo para que eu possa desenvolver isso? Se tudo é arquétipo, por que eu não estou olhando para mim? Então, se eu olho para isso, eu desenvolvo uma habilidade que é natural, tudo que é natural prospera. Se eu tenho uma característica, uma essência, se eu estou exposta ao sol todos os dias, ele tem uma informação, ele tem uma frequência e conversa com o meu hormonal, inclusive. Se eu vejo uma árvore na rua, se eu estou exposta a tantos arquétipos naturais, aquilo de lá vai ressoar comigo de uma forma natural e fluida. Então, é sobre isso, é sobre olhar para mim, é sobre olhar para a minha essência, que há cura, essência, cura, conexão, conexão divina. Desenvolver as habilidades que você carrega para que você prospere. Uma árvore, ela não questiona quem ela simplesmente prospera e dá frutos, porque ela sabe o que ela carrega. Mas para eu saber o que eu carrego, eu preciso entender a minha essência, conhecer os meus arquétipos, não os externos, a minha essência, o meu mapa, minha self, meu eu divino. Desenvolver todas as habilidades e dons que já naturalmente carrega e expressar. Aí, o que que acontece? Você quer pular a etapa, você quer curar a vida de todo mundo sem ter curado a sua, você quer desenvolver coisas sem ter desenvolvido em você. É entender e filtrar o que eu já posso auxiliar, o que eu não posso auxiliar, a partir de um filtro de autoconhecimento, você nunca vai estar pronta. Então, você não precisa estar pronta para que você auxilie e transforme o outro, mas você precisa estar na busca da conexão genuína para que você possa ver as mudanças na sua própria vida e se sentir preparado no processo. O preparo eu estou me conectando com isso, eu tenho repertório para falar disso porque eu estou vivendo isso. Talvez numa etapa lá que eu quero estar anos à frente, mas eu já dei um passo onde esse conhecimento é mais do que outras pessoas. Como eu já ouvi, uma gota do seu oceano, uma gota, é o oceano inteiro de outra pessoa. Então, assim como os egípcios ativavam, né, os deuses como símbolos animais, nós podemos ativar a nossa essência, aquilo que se ressoa conosco, inclusive os próprios animais, mas com o entendimento de que eles vão influenciar no seu desenvolvimento, na sua cura, na sua expressão, ok? Na sua expressão daquilo que você carrega. Então, entenda, busque autoconhecimento. Aqui a gente tem esse olhar de, primeiro você olha para você, então você expressa isso através daquilo que você carrega, seu negócio, indiferentemente, né? Porque você cresce com integridade, sendo você por completo. Você vai ser você no trabalho, você vai ser você na área pessoal, mas você precisa estar conectada consigo mesma. Então, o autoconhecimento, né? A gente é referência em autoconhecimento através dos arquétipos que faz com que você cresça profissionalmente. Até estratégia, né? A gente tem uma estrategista, a Amanda Jimenez, que ela olha a estratégia do seu negócio com base na sua essência. Você tem um arquétipo e um dos teus arquétipos, a sua essência, é a forma que você vende, é a forma que você mais se conecta, é a forma que mais expressa seus valores na hora de se relacionar com uma pessoa, e isso é seu. Então, vão ter outras pessoas com arquétipos semelhantes, com mapas semelhantes, mas a sua história e a forma que você expressa é unicamente sua. Por isso que, quando nós ouvimos dos egípcios sobre ativar o Deus interno, é de fato a parte de Deus que está somente em você. É a expressão dele que faz com que seja tão valiosa a sua existência, porque ele não faria a sua existência simplesmente por fazer. Ele fez a sua existência porque ela representa a vida para milhares de pessoas. Ela carrega uma cura, um desenvolvimento e uma expressão.
Então, os arquétipos não estão lá fora, eles fazem parte de você, do seu eu divino. E despertar esse divino é a habilidade de ser quem você é. Então, eu te encontro no próximo vídeo, aonde a gente vai trazer, então, mais uma origem dos arquétipos. E a gente vai entender mais sobre quem você é. Porque quando a gente olha para algo profundo, quando a gente olha para algo que conecta, nós estamos olhando para nós.